a lamentável morte do presidente iraniano, não só do presidente, mas também do ministro das Relações Exteriores, toda a equipe, uma equipe presidencial ali, salvo engano, 7 membros do governo, que fala um pouco sobre isso, né? Eram 3 aviões, 2 da guarda presidencial, helicópteros, mais o helicóptero presidencial, né? Só o helicóptero presidencial caiu, que continha lá o Ibrahim Heinz, presidente iraniano. A versão oficial é a que prevalece, né? Há investigações em curso, e que foi fruto basicamente do mau tempo, uma região montanhosa, as imagens mostram isso, e que chovia e, sobretudo, pairavam neblinas muito fortes, muitas brumas naquele momento. Quando eles saíram, a previsão era boa, quer dizer, o tempo era bom, na verdade, a previsão não era boa, mas o tempo era bom. E, sobretudo, se tratava de um helicóptero de quase 50 anos, e devido às sanções, o governo oficial alega muito isso, o Irã, devido às sanções permanentes sobre o Irã, desde 1979, quando houve a Revolução do Shah no Irã. O Irã é completamente travado por sanções ocidentais, do chamado Ocidente Coletivo, liderado, claro, pelos Estados Unidos e pela OTAN. Precarizou-se as manutenções, enfim, e aconteceu essa tragédia, né? Faleceu, portanto, Ibrahim Heinz, que era um homem de confiança do Ali Khamenei, que é o líder religioso do Irã, desde 1989, e eles eram muito próximos. O Ali Khamenei tem 85 anos, já se fala, né, se estuda, digamos assim, se matiza a sucessão dele, e o Ibrahim Heinz era um possível sucessor, para não dizer o principal possível sucessor. O Irã vive luto, assim como todo o Islã xiita vive um luto, para não dizer todo o Islã. Ponto de vista do tabuleiro geopolítico global, o que isso importa, o que isso significa? Bom, isso importa porque o Irã, ele alçou nos últimos anos um dos lugares de destaque na geopolítica do poder, nas relações internacionais. Vamos lembrar que o Irã esse ano entrou nos BRICS 10, entrou nos BRICS Plus, nos BRICS+. E a entrada do Irã nos BRICS é, sobretudo, uma vitória da China. Uma vitória da China nos BRICS, porque alguns dos membros dos BRICS, nós sabemos disso, já trouxemos aqui, inclusive, especialistas, inclusive diplomatas que trataram disso conosco, não era uma posição unânime dentro dos BRICS. Porque o Irã é visto como um pária, do ponto de vista do Ocidente coletivo, mais uma vez, claro, dos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos criaram essa lista do mal, que é uma lista oficial, pelo menos desde Bush filho, George W. Bush, quando, depois dos atentados do 11 de setembro, se estabelece um eixo do mal, típica coisa de a visão cowboy da política externa norte-americana, uma coisa extremamente maniqueísta, né? Estabelece, então, estados párias, um eixo do mal, e o Irã está lá, pelo menos desde o século XXI. Embora desde 79 já fosse, obviamente, sancionado e fosse um pária, mas isso se intensifica depois dos atentados de 2001. Como um daqueles estados que patrocinam, são um amigo do terror ou do terrorismo no sistema internacional. Então, isso ganha uma nova dimensão. Esse lugar, digamos, cinza, em que o Irã entra no mapa geopolítica do ponto de vista do poder do Deep State, do Estado profundo, do Pentágono, da Casa Branca, daquele eixo Washington, Maryland, Nova York, né? E, enfim. Então, foi, sobretudo, uma vitória da China. Por quê? Porque o principal parceiro econômico do Irã
nos últimos anos, sobretudo desde Xi Jinping, que assume em 2013, é a China. As novas rotas da seda, elas passam diretamente pelo Irã. O Irã é um aliado estratégico da China. O Irã não só está nos BRICS, como ele também é membro da Organização para a Cooperação de Xangai, que envolve a China como uma das líderes. O Irã é um parceiro geoeconômico e geopolítico chinês. Isso é muito importante para a gente pensar agora nessa, vamos chamar de fatalidade. De fatalidade que envolve o Ibrahim Raisi, presidente iraniano, e seu ministro das Relações Exteriores, que é um personagem muito importante, reconhecido nas relações internacionais. E o principal parceiro econômico do Irã é a China, e o principal parceiro político é a Rússia. A China de Xi Jinping e a Rússia de Vladimir Putin. Os acordos militares entre China e Rússia se intensificaram, entre Irã e Rússia se intensificaram os acordos políticos e militares desde 2014, com a anexação da Crimeia, depois do Maidan, depois das revoluções coloridas na Ucrânia, nas quais todos sabemos, né, os Estados Unidos tiveram um capítulo decisivo nessas revoluções coloridas, inclusive com membros do governo lá, participando diretamente das revoluções coloridas. E depois, então, da resposta de Putin com a anexação da Crimeia e as sanções que já vieram sobre a Rússia em 2014, as sanções não começam agora em 22, com a invasão na Ucrânia, com as organizações, as forças e organizações especiais russas na Ucrânia. Começa em 14, não em 22. Começa em 14 as sanções. E Rússia e Irã se aproximam muito, inclusive do ponto de vista militar. E o Irã é um dos grandes especialistas militares no sistema mundo em produzir drones. E fornece drones para o exército russo, para Putin, para o Kremlin, nessa guerra agora que acontece na Ucrânia. Por exemplo. Então, são países que se alinharam muito. E ambos também estão nos BRICS. E a entrada do Irã também foi uma vitória russa, não só chinesa, mas também russa. E ambos também estão na Organização para a Cooperação de Xangai. E também o Irã é um dos membros ali próximos da Organização das Parcerias Econômicas Eurasiáticas, que tem a Rússia como um dos membros principais. Então, as alianças desses Putin, Xi e Irã, Rússia, China e Irã, são fundamentais para a gente entender a geopolítica global do século XXI. E, por fim,